De volta com o nosso Você Bonita e a gente abre o programa com um assunto importantíssimo. Aliás, recebendo ela mais uma vez, nossa nutróloga querida, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda, a mamãe. Né? No momento mamãe demais. Tá tão lindo acompanhar seus vídeos, doutora. Hoje é o meu aniversário dela, hein? Ai, que coisa linda. 5 meses de Aurora. Um beijo pra essa princesa. Nossa, tá muito, muito gostoso te acompanhar aí, né? Nessa segunda fase de maternidade. Não, e é tudo novo, né, Carol? Tudo novo. Tudo novo, o corpo muda, as vontades mudam, ela é muito bonitinha, a gente mãe mais velha também, você fica babando com umas coisas que não... Mas hoje a gente vai falar um tema muito importante, Sem Carol. dúvida. E que pode até ocorrer num pós-parto, nesse momento aí, né? Que o corpo da mulher também mudam algumas coisas. Menopausa, a gente tem que tomar muito cuidado porque é uma doença silenciosa, Carol. E nem é caracterizado como uma doença, é uma síndrome. O que é uma síndrome? Um conjunto de pequenos fatores, de sintomas que vão fazendo uma doença maior. Tá. Quando isso é silencioso, ele vai consumindo o seu corpo muito devagar. E quando você tem sintomas graves, você já está com uma doença grave instaurada no seu corpo. Aí o tratamento é muito mais complicado. Entendi. Por isso a prevenção. E a síndrome metabólica, ela tem aí alguns itens para ser considerado síndrome metabólica, né? Sim, pressão alta, gordura visceral, tá? Alguns problemas renais, por isso que a gente trouxe aqui, dá problemas em todos os órgãos. E ainda aquela questão, resistência insulínica. Colesterol, resistência insulínica, que a gente vai citar um pouquinho de cada um deles. Mas o importante é que ela não tem um sinal específico, Carol. Você não sente isso. Você pode sentir o quê? Tua barriga aumentando um pouco por causa da gordura visceral e a gordura hepática? Pode, mas teu fígado está sobrecarregado, está com gordura, mas ele está funcionando. Entendi. Você tem resistência insulínica, mas e daí? Como que eu vou saber? Eu posso ter uma infertilidade menor, maior? Posso ter um acúmulo maior de gordura? Posso ter queda de cabelo por causa de uma SOP, alguma coisa assim? Sim, mas isso é específico da síndrome metabólica? Não. Pode dar em vários motivos, em várias situações, né? E a soma, então, dessas questões, e claro, todos os órgãos são afetados quando a pessoa tem síndrome metabólica. O grande problema, então, doutora, é que as pessoas identificam quando ela já está mais grave. Quando ela está mais grave e quando ela vai se somando. A gente precisa de pelo menos 3 itens para ser uma síndrome metabólica. Então, mas quando a gente descobre, às vezes a gente já tem 6, 7. Entendi. Aí a gente começa, uma pressão alta, tudo bem. Aí depois vem uma resistência insulínica, não, é normal. Aí você vai somando. Aí depois você tem uma gordura no fígado. E entra num quadro de cirrose, que pode ser uma cirrose diabética, que é um quadro mais grave. Mas teu fígado está funcionando, você não identificou e está... Entendi. E continua tendo os mesmos hábitos. E continua tendo os mesmos hábitos. Aí isso vai levando o quê? Uma perda gradual de visão, Carol. Nossa. Porque o olhinho falar, então, cadê? Aqui o olhinho, tá aí do olhinho aqui, o olhinho tá aqui, ó, doutora. Vamos lá, vamos começar por ele. O que acontece? Quando a gente tem um açúcar alto dentro da corrente sanguínea ou uma pressão alta, os olhos, ele tem uma microcirculação muito delicada. Então, você imagina uma pressão muito grande batendo na artéria o tempo inteiro, de um vaso bem fininho. Imagina um açúcar queimando esse vaso por dentro. O que vai acontecer? Esse vaso colaba. Isso a gente fala na medicina, mas ele gruda. Nele grudar, pedacinhos do olho vão ficando sem vascularização. Nossa. Você vai perdendo a visão, você vai perdendo a perfusão, não vai chegando nutrientes nesse olho. E você vai tendo uma mácula, uma visão turva, vai piorando a tua qualidade de visão. Quando você vai ver, às vezes você não tem como abrir mais esse vasinho já colabou. Não volta. Não volta. E às vezes para ter esse diagnóstico é muito difícil, porque num primeiro momento, até um oftalmo, enfim, quando você chega com a queixa, ele vai vasculhar todas as outras doenças para eliminá-las, né? Se não está tendo uma outra questão. E pode estar envolvido então com essa questão aí do açúcar alto no sangue. Pode estar envolvido o açúcar alto no sangue. E também, Carol, o que acontece? A gente vai deixando isso passar, porque é só uma névoazinha. Não estou vendo nada, estou enxergando ainda. É porque eu estou ficando mais velha, estou tendo presbiopia. Então isso vai se mascarando com o tempo. Isso é muito perigoso, gente, porque não volta atrás. A gente não tem como
consertar. Então é um alerta. É um alerta. Então, tá sentindo alguma coisa? Tanto é que diabético, a gente sempre olha fundo de olho. Teve diagnóstico de diabetes, a primeira coisa que a gente vai fazer é vasculhar esses órgãos. Pré-diabetes também? Pré-diabetes também, a gente já fica de olho, principalmente se você tem histórico familiar de alguma doença ocular. Tá certo. Tá? Vamos para um próximo órgão, vocês mandam perguntinhas no @VocêBonitaTV. Que bonitinho, aqui a gente tem um fígado. O fígado. O fígado é um órgão muito pouco diagnosticar doença, porque ele regenera com muita facilidade, Carol. Mas você imagina, ele é o único órgão do corpo que se a gente tirar um pedaço, ele cresce de novo. Olha só. É muito legal isso. Então ele tem um poder de regeneração, de autocuidado muito grande. Mas com o tempo, o que acontece? A célula hepática é uma célula muito ativa. Vai juntando gordura nela, é como se todos os componentes dessa célula fossem ficando apertadinhos e funcionando mal. Então vai dando uma congestão de enzimas dentro desse fígado. E ele começa a não filtrar como deveria. Ele é muito importante, gente. Toda a nossa digestão vem de enzimas do fígado e pâncreas. Então, quando ele tem essa congestão ali, atrapalha a nossa absorção de nutrientes. Então, é como se a gente já começasse a intoxicar o resto do corpo. Todo o remédio que a gente toma, não todo, tá, gente? Mas a maioria dos remédios que a gente toma passa pelo fígado. É verdade. Porque o fígado é um órgão que metaboliza, que filtra, que regenera. Mas essa esteatose hepática que você está citando, doutora, então, que é o aumento dessa gordura no fígado, ela vai acontecendo de forma silenciosa e ela vem dos hábitos ruins, né? A gente não pode colocar a culpa, por exemplo, numa questão individual genética daquela pessoa. Ou não, pode? Pode, também. Vamos entender essa parte. Mas o que acontece? Se você tem esse problema genético, você já tem uma gordura hepática, você é magro, mas você tem que tomar mais cuidado ainda. Entendi. Porque você já tem um fator de risco maior do que uma outra pessoa que não tenha. Então, por isso a gente tem que cuidar. E o fígado não dói, Carol. O fígado, ele não dá muito. Aí todo mundo fala, tô com uma boca amarga. Mas essa boca amarga pode vir de um refluxo. Sim. Essa boca amarga pode vir de muitas outras coisas que não só o fígado, tá, gente? Então, ele é muito silencioso. E é um órgão que a gente tem que cuidar muito. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre hepatite medicamentosa, você toma muito remédio, esse fígado inflama. Então, ele é um órgão também muito sensível e muito importante, tá? Então, aqui fica a dica, olhe, se sair gordura no seu exame, normalmente a gente vê essa gordura no ultrassom, Carol. Tá, um exame de imagem. De imagem, a gente consegue ver. E tem grau, né? Tem grau. Tem grau 1, 2 e 3. 3 já é praticamente cirrótico. Cirrose é quando o fígado já não tem aquela capacidade normal, ele já está endurecido, é um fígado doente. E para que a gente mude, então, esse cenário, precisa reduzir, enfim, ingesta calórica, porque não é só a gordura ingerida, carboidrato também pode virar gordura, doutora. Gordura também atrapalhar, tem que tomar muito cuidado com medicações, a gente não pode usar. O nosso famoso paracetamol, ele é super tóxico para o fígado, só que ele tem uma dose aceitável, mas ele também pode atrapalhar o funcionamento hepático. Então, tomar muito, eu tenho dor crônica, vou tomando isso todo dia, várias vezes ao dia, também é ruim. Tá certo. Tá? Então, por isso a importância. Agora a gente vai olhar o cérebro. Vamos falar de cérebro. Carol, síndrome metabólica e cognição, memória, envelhecimento saudável, tudo isso a gente tem que olhar, que é o aumento da pressão e o aumento da gordura e o aumento do açúcar atrapalham diretamente o funcionamento do cérebro, sabe? E a gente vai perdendo isso com o tempo e a gente vai... E também é uma coisa que passa despercebida. Eu tô tendo só uns esquecimentozinhos. Quando você vai ver, você já tá num quadro muito mais grave. Olha. Pode dar enxaqueca, tá, gente? Pode ser estupim de enxaqueca, aumento da glicemia, queda da glicemia. Isso tudo pode estar relacionado também ao aumento da insulina. Agora, o fato até da pessoa, então, nessa síndrome metabólica, né, tá com a alimentação comprometida, então uma ingesta de muito açúcar e tal, a gente sabe também que tem a questão daquilo viciar. Alimentos que viciam, também está associado a essa questão cerebral? Também está relacionado porque quando você come o açúcar, quando você come alimentos que dão muito prazer, é como se a gente criasse uma dependência do cérebro para isso. É bom.
Então você quer repetir aquela sensação. É um ansiolítico não natural, mas assim, um ansiolítico muito fácil na nossa vida. A gente tem ali 5 segundos de prazer, que é como se jogasse um balde de água fria na alma, sabe? Assim, eu vou comer porque eu preciso dessa sensação. Então, você acaba ingerindo mais do que você precisa, procurando uma sensação que é muito fugaz, que ela não dura e que depois vem acompanhada de muito remorso. E depressão também. A obesidade está muito relacionada com depressão, Carol. Então tem a parte do cérebro bem prejudicado também. O cérebro é muito prejudicado. E assim, é a alma, né? É assim, aquele órgão que é o computador do nosso corpo, é o que comanda. Tá? Então, por isso que a gente precisa. E hoje a gente está falando muito de saúde mental, né, Carol? A gente está num ano difícil. A gente passou épocas, porque agora estourou tudo. Depois de Covid, a gente estourou tudo aquilo que a gente guardou. Vocês disseram que isso ia acontecer em inúmeras entrevistas aqui, lembra, doutora? Sim. Eu me lembro. Todos os médicos que passaram aqui disseram: complicado, estamos preocupados. Não, teremos isso, eu acredito rebote. Ainda vai ter um rebote ainda maior. Agora a gente vai falar do rim. Vamos falar do rim. O rim é meu queridinho. O rim é o responsável por tirar aquele inchaço. O rim é aquele órgão que filtra. É aquele órgão que joga tudo para fora que a gente não precisa. Mas aí que tá, ele consegue filtrar tudo? Muito cuidado na síndrome metabólica, porque o que a gente está vendo agora? Um hiperconsumo de suplementos, Carol. Tô gordinho, tô com síndrome metabólica, tô com gordura no fígado, vou tomar aminoácido, vou tomar suplemento, vou pra academia. Isso pode dar um rebote muito grande. Que coisa, doutora. Sabe, a gente pode ter um fenômeno, se a gente nunca foi pra academia, e se eu resolvi agora fazer muito exercício de uma vez só, sem preparo, Carol, a gente entra num quadro de rabdomiólise. O que é isso? É uma quebra. Isso é terrível. Conta, doutor. Gente, poucas pessoas sabem que existe isso. Isso acontece e pode ser fatal, né? É fatal. Por quê? Isso acontece o estiramento da fibra muscular e uma quebra abrupta dessa fibra, jogando várias toxinas para o corpo, que são metabolizadas no fígado e no rim. Você entra em falência renal, porque é muita concentração e esse rim não aguenta filtrar isso tudo. Galera que pega muito peso, né? Que faz muito esforço assim. Esforço físico. E aquelas pessoas também que são atletas de final de semana. No final de semana faz tudo que não fez. Qual que é um bom sinal disso? Xixi. O xixi vai ficando escuro. Ou falta de xixi. Isso é sinal de insuficiência renal. Então, pra gente saber que o rim tá legal, tá funcionando bem, tá saudável, urina clarinha, gente. Fazer os exames direitinho, fazer os exames direitinho. E também não consumir. Por exemplo, estou comendo muita proteína. Muita, porque normalmente a gente tem um valor normal de 1,4 gramas de proteína por quilo, 1,6, dependendo da atividade física. Tem parâmetros que a gente tem que usar para isso. Tá. Se a gente está consumindo muito, 2 vezes isso, 3 vezes isso, para onde vai esse resto que a gente não absorve? Rim. O rim é um filtro muito fino e delicado. Imagina uma molécula grande atravessando esse filtro o tempo inteiro, Carol. Entendi. A gente cria rombos ali. Aí, quando ele precisar filtrar uma partícula bem fininha e bem delicada, não vai ter. Aí a gente começa com um quadro de proteinúria. O que é isso? Proteína excessiva na urina, que são moléculas grandes passando pelo rim. Uau! E vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, e daqui a pouco você conta pra gente alguns marcadores até renais, porque a gente faz os exames e eu, como vocês, também tenho essa curiosidade. A gente não tem que abrir e ficar vendo os exames. No entanto, a gente faz isso, né, doutora? Você sabe. Então, é melhor que a gente até tenha esse tipo de informação pra gente saber, pelo menos nessa primeira olhada, antes de levar ao médico, porque tem que levar, né, gente? Do que a gente está falando, né? Então, já a gente vai falar um pouquinho desses marcadores aí dos rins e perguntinhas do público já também. Mas agora, olha, a doutora Gláucia já me sinalizou que tem muita pergunta. Então, já a gente volta para falar dos marcadores renais. Vamos falar dos outros órgãos para a gente conseguir responder tudo. Vamos lá. Vamos falar do coração. Gente, o coração é uma bomba. Um músculo também. Se a gente tem um comprometimento muscular, a gente vai ter comprometimento do coração. Tá. E ele é o responsável pela pressão. Se as artérias elas estão muito endurecidas, machucadas, como a gente falou aqui, o coração vai ter que bombear e fazer mais força. Ele vai viver menos. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar desse coração. E outra coisa, ele, como é um músculo que funciona muito, Carol, ele precisa de muita irrigação. Ele precisa de muito sangue nele, ele precisa de muito nutriente.
E quando essas artérias do coração, elas estão mais rígidas, esse nutriente não chega. Entendi. Isso é infarto, isso é insuficiência cardíaca. Isso vai gerando essas lesões que são muito importantes. Então, quando a gente fala de síndrome metabólica, a gente fala de cuidar do corpo para envelhecer. Porque isso é como se fosse um sinal de envelhecimento precoce. Entendi. E hoje a gente quer viver 120 anos, né, Carol? Viver hoje bem, né? Viver bem. Então, isso é muito importante. Ele está diretamente relacionado com o pâncreas. Porque o pâncreas que libera insulina. O pâncreas que libera enzimas digestivas para o intestino. Tá. A gente sabe que o intestino, vou falar até dos dois juntos, porque eles estão muito interligados. A gente sabe hoje que o intestino é o grande responsável por toda a nutrição do corpo. Hoje a gente quer um intestino saudável, ele que inflama, ele que não dá os nutrientes que a gente precisa, ele que ele entra em sinergia com o cérebro o tempo inteiro. Existem hormônios que correm de um para outro. E isso é muito legal, porque o cérebro manda o intestino, absorve isso, ele vai absorver. O cérebro manda, para de comer, ele para. E na Ele dá síndrome saciedade. metabólica, o que acontece com o Ele intestino? inflama. Entendi. Ele tem uma sobrecarga muito grande, ele começa a não entender esses hormônios como eles têm que ser entendidos. Tá. E a flora intestinal muda muito. E a mudança dessa flora intestinal interfere diretamente na absorção de nutrientes. Que a nossa maior absorção de nutrientes não é no estômago, igual a gente pensa. É na primeira seção do intestino delgado, que é o duodeno. Depois tem o intestino fino e fica para o intestino grosso as águas, as coisas mais hidrossolúveis, tá? Então, a gente precisa do intestino inteiro, que ele tem mais ou menos 2 metros, vamos pensar assim, inteiro absorvendo bem, para o nosso corpo ter esses nutrientes. Então, por isso que na hora de tratamentos, às vezes você fala assim, vou tomar um remédio. A gente tem que olhar a dose do remédio, não é pelo que a gente está ingerindo, a gente tem uma quantidade limite que a gente pode usar. Mas a gente sempre tem que olhar no sangue quanto foi ingerido. Por exemplo, estou tomando uma vitamina D, estou tomando 50 mil unidades, estou com tanto ok de vitamina D, oral. Mas ela está no sangue o tanto que a gente quer? Se ela tiver em 12, 10, ela não está sendo absorvida direito. A gente tem que mudar a via. Entendi. Tá? E cuidar do intestino. E cuidar do intestino, gente. Para emagrecer, para melhorar a síndrome metabólica, a gente tem que ir no banheiro todos os dias. Tá certo. Doutora, vamos para as perguntinhas? Vamos. Quem escreveu pra gente, olha lá, tá bombando, vamos já responder. Rosa, obrigada, um beijo. Algum exame de sangue indica que temos resistência à insulina? Qual? Maravilhosa, já fechou a pauta. Maravilhosa a pergunta. Curva glicêmica, gente, para mim é o melhor exame da resistência, porque a gente vai ver curva de glicemia e a curva de insulina, é o mais completo. Hemoglobina glicada também é muito usado, mas sempre a gente dá preferência por ver como esse corpo está se comportando durante a alimentação. Hoje em dia a gente pode usar aquele aparelhinho que a gente até falou aqui, que esse aparelhinho mede a glicemia. Ele é mais usado em diabéticos, mas também a gente pode usar isso em consultório, ajuda muito. E aí depois das refeições que faz Antes, durante e depois das refeições, quando tem o aparelhinho. Essa curva glicêmica é aquela que a gente tem que tomar... Fica mais ou menos 2 horas no laboratório, toma 75 gramas de açúcar e vê o que acontece com o corpo, quanto de insulina, quanto de glicemia o corpo vai tendo de 30 em 30 minutos. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá? Obrigada, Cris. Beijo. Qual a relação da tireoide com síndrome metabólica? Outra maravilhosa pergunta, tá vendo? Então, a tireoide, quando ela não funciona bem, ela pode deixar o corpo mais lentificado, tá? Ela pode aumentar a pressão em casos de hipertiroidismo. Então, o corpo é uma máquina muito perfeita, Carol. Uma coisa sempre, a gente está falando desses órgãos aqui, mas tudo está relacionado. A musculatura está relacionada, o tecido adiposo está relacionado. Até a pele tem influência nisso tudo. Sim, sem dúvida. Tá? Mas a tireoide é como se fosse, ela produzisse aquele hormônio que deu estupim para as nossas células funcionarem. Entendi. Como se fosse aquele estupinzinho que desse energia para acender o fogo, sabe? Mas, identificar um hipotiroidismo é uma coisa, ter síndrome metabólica é outra. Então, por exemplo, você corrige o hipotiroidismo e, ainda assim, a síndrome metabólica pode não ser corrigida. Pode não ser corrigida. É isso. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Agora, se eu tô com uma pressão alta, eu tenho que investigar a tireoide para ver se a fonte dessa pressão alta vem de lá. Eu tenho que investigar rim. Entendi. Porque, normalmente, doenças renais podem dar hipertensão. Então, a gente tem que investigar e excluir.
Mas não que eu trate um órgão só, eu vou tratar uma síndrome que tem vários componentes. Tá certo. Mais perguntinha, olha lá. Ai, que bonita essa foto. Né? Cláudia, obrigada. Um beijo. Síndrome metabólica causa pedra na vesícula? Então, gente, muitas coisas podem causar pedra na vesícula, até emagrecimento rápido. Muitas pessoas que fazem bariátrica depois têm que acabar tirando a vesícula porque dá esse cálculo. O que é a pedra na vesícula? É um acúmulo de cálcio e gordura e colesterol dentro da bile, tá? É gravíssimo, a gente não dá muita moral para ela, mas se ela entupir algum caninho desse... É urgência, né? É urgência e urgência gravíssima, tá? E tem alguns casos de pedra única que a gente relaciona com tumores no futuro. Por isso, quando você tem uma pedra única grande, você não corre o risco de entupir. Então, às vezes, as pessoas, não vou operar. Mas também tem que é operar. Importante ter indicação de cirurgia. E a operação é sempre a retirada da vesícula. Não era a retirada da pedrinha, é a retirada da vesícula. A vesícula é uma bolsinha, gente, atrapalha um pouco a digestão. Os sais biliares vão cair o tempo inteiro no intestino. Então, você vai ter que sofrer uma adaptação. Teu intestino vai sofrer uma adaptação. Mas a gente vive muito bem e isso não está relacionado. Muita gente fala, engordei depois, emagreci depois. É uma questão de adaptação e de tratamento do intestino. Tenho que encerrar, né, Glaucia? Mas essa pergunta, até dá tempo de mais uma, mas só assim, doutora, para a gente entender, para identificar essa pedra na vesícula é com exame de imagem. Exame de imagem. E algumas pessoas já podem ter uma queixa, né? Uma dorzinha. Vesícula dá dor, pode ter dificuldade de digestão. A dor pode ser até muito importante. Pode ter náusea, tá, Carol? Pode ter vários sintomas também relacionados com isso. Exame de imagem e, às vezes, em casos mais graves, no sangue a gente já consegue ver. Tá certo. Tá? Por isso que é importante a avaliação médica, né? E deixaram esse depoimento. Olha lá. Vamos ver. Obrigada, Sônia, um beijo. Eu tive síndrome metabólica, fui medicada, mas depois descobri que era arritmia. Doutora, como é que é essa questão, então? Um beijo para Sônia. Que as coisas também, enfim, o diagnóstico correto é fundamental. É fundamental. A síndrome metabólica não impede que ela tenha uma síndrome metabólica e uma arritmia. Talvez a causa da pressão, a parte dela vascular, viesse dessa arritmia. Tá. Ou essa arritmia foi desencadeada por alguma outra coisa da síndrome metabólica. Pode ser até um hipertiroidismo, pode dar arritmia, você pode ter um nódulo anômalo no coração. Então, assim, a gente tem que... Uma doença só não dita síndrome metabólica. A gente precisa de um conjunto de doenças, mas o mais importante saber é que ela existe. Ela é muito mascarada, ela é uma doença silenciosa, grave e que te leva a doenças gravíssimas que vão comprometer a sua saúde no futuro, sua qualidade de vida e seu envelhecer com saúde, né? Doutora, estourei tudo que podia e que não podia. Vamos só relembrar a medida da circunferência. Não posso fechar sem essa. Qual a medida para as mulheres? Então, Carol, hoje em dia, o que a gente está usando? Mais legal ainda, altura dividido por 2. Altura dividido por 2? Altura dividido por 2. E aí, se você tem a sua altura, divide por 2, circunferência abdominal, tá dentro disso, tá ok. Entendi. Se tá acima disso, ruim. Procure o médico. Antigamente a gente tinha números fixos, né? 88, homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens Tá normalmente vendo? são mais altos. Ô, gente, tá vendo? Doutora ensina tudo. Eu não sabia que já tinha mudado aí essa questão. Ficou mais fácil, então façam a conta aí em casa. E eu vou deixar o contato dela, maravilhosa, nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela, lá nas redes sociais, @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. Obrigada mais uma vez. Arrasou. E que todo mundo possa fazer o check-up e consultar o médico. Com certeza. Obrigada. Beijo, doutora. Até a próxima.